Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje aqui do Vagando e Divagando, como vocês puderam ver pelo título e pela thumb, eu vim trazer um conteúdo um pouquinho diferente. Eu resolvi reunir todos os livros de fantasia que eu li ao longo da minha vida, pelo menos os que eu lembro e os que eu registrei no Scooby, e vim fazer uma tier list de cada um desses livros, mais de 90 livros, então tem bastante coisa aqui para avaliar com vocês. Mas antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá, tem bastante coisa e eu não quero que esse vídeo fique muito longo para vocês. Vamos lá, né? Eu vou trocar aqui a tela principal aqui do vídeo da minha câmera para a gravação do meu computador, da tela do meu computador. E aqui vocês vão ver como é que está dividida a tier list que eu organizei para vocês. Os melhores, basicamente, são os livros favoritos da vida, de fantasia, então apenas os mais seletos vão aparecer nessa tier list. O incrível é, eu acho que vai ser boa parte dos livros de fantasia que eu li na minha vida vão estar nesse ranking aqui. Falta aquela coisinha ou outra para estar um pouco mais acima, mas ainda assim é uma grande experiência. O ok, o básico, 3 estrelas e meia, tem os seus defeitinhos, falta alguma coisinha para ficar muito além, assim, acima, mas ainda assim é uma experiência divertida. O não foi para mim é exatamente o que está dizendo aí. É um livro que não foi para mim, não necessariamente é um livro ruim, mas poderia, claro, ter sido melhor. O Foge disso é literalmente aquele livro que, por mim, vocês não leriam de forma alguma, né? E eu li isso, é uma categoria extra que eu adicionei aqui nessa tier list, que são basicamente os livros que eu sei que eu li eles, mas lembrar mesmo alguma coisa deles eu não lembro não. E eu quero aproveitar logo preenchendo essa categoria aqui, que eu acho que os únicos que vão aparecer aqui vão ser os livros da série Hush Hush e esse aqui, o Oráculo. Hush Hush é uma série até famosa aqui, né? Sussurro, publicado pela Intrínseca, a trilogia, é trilogia ou 4 livros, eu não tenho certeza. Sei que tem seus fãs, eu li os 2 primeiros livros. Na época eu acho que eu gostei, eu acho que hoje talvez eu não gostaria tanto desses livros aqui, mas eles vão ficar aqui no meu li isso porque eu realmente não lembro praticamente nada de detalhes deles. Eu sei que esses aqui são livros sobre anjos e caídos e tal, mas além disso, assim, não sei. E o Oráculo é um livro que acho que ele tem uma temática muito semelhante ali, essa história que se passa em deserto. Esse aqui definitivamente eu não lembro de quase nada do que realmente se passou nesse livro aqui. Vamos seguir aqui, né, porque tem bastante coisa aqui pela frente, então não quero me alongar demais em cada um dos livros. Viúva de Ferro, pra mim, hoje eu coloco no ok. Eu acho que na época que eu li ele, eu talvez colocasse ele aqui no incrível, mas hoje ele é um livro ok pra mim, porque eu acho que fica faltando algumas coisas. Eu não sei se os personagens são bem desenvolvidos, eu acho que fica faltando um pouco mais de respostas sobre esse universo, as coisas elas acontecem muito rapidamente, eu acho, aqui em Viúva de Ferro, eu acho que tem espaço para melhorar sim, e eu com certeza tenho um interesse de continuar nessa série. Um Estranho Sonhador, os melhores. O primeiro que vai estar aqui na lista dos melhores, livraço, favoritaço de fantasia, uma experiência única, eu acho, na minha opinião pelo menos, eu entendo que não goste, mas para mim é um livro muito bem escrito. Eu gosto muito de como a Laini Taylor ela estrutura a história dela e não exatamente cria o suspense no leitor para saber uma grande virada, mas a história surpreende justamente na parte em que os personagens se relacionam entre eles e ainda que ela não abra tantas portas para esse mundo, desse universo que ela está construindo, Um Estranho Sonhador é um livro que se basta muito bem. E A Museu dos Pesadelos, essa continuação é um ótimo livro, acho que fica devendo um pouco em relação a toda a magia do primeiro livro. Em compensação, ele vai nessa parte de ampliar demais as portas do universo. As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre não foi para mim, não gostei da experiência com esse livro. É um livro que eu entendo também quem não goste dele, mas ele não funcionou comigo, não funcionou personagens, não funcionou trama, não funcionou as propostas, o fato de o tempo todo eu acho quase a promessa de algo vir e não vem de forma alguma nessa trama que fez assim eu desgostar um pouco desse livro. Boas promessas, boa premissa, mas que não vai muito além disso. O Olho do Mundo, excelente início de série, e A Grande Caçada, eu acho que eu vou deixar ele aqui no incrível mais à frente de O Olho do Mundo. É um ótimo segundo livro. Na minha opinião, melhora quase tudo em relação ao primeiro, desenvolvimento de personagens, ritmo, acontecimentos que acontecem, como o mundo de fantasia em si. Eu acho que o mundo se amplia um pouco mais, só que eu acho que não o suficiente ainda, porque enfim, estamos apenas no segundo livro de uma série
de 14, e ele ainda bebe muito da fonte de Senhor dos Anéis, inclusive na fórmula. O início de O Olho do Mundo é muito semelhante ao início de Senhor dos Anéis. Eu acho que peca um pouco na originalidade nesse sentido, e a Grande Caçada ela já começa a se desvencilhar um pouco mais disso. As Brumas de Avalon. Aqui, no caso dos livros da Marion Zimmer Bradley e da J.K. Rowling, eu vou ter que fazer aquele negócio de separar a obra do autor para esse caso específico aqui, para falar apenas do que foi a minha experiência com eles. E eu acho que os livros do Mark Lawrence também, eu acho que dá para falar isso. As Brumas de Avalon, para mim, eu acho que é um livro único que aqui no Brasil foi dividido em 4. Eu acho incrível a forma com que a Marion Zimmer Bradley narra aqui as crônicas arturianas, como ela constrói essa história, principalmente do ponto de vista das mulheres, da Morgana, eu acho, se eu não me engano, com as próprias liberdades que a autora toma aqui nessa história, mas é uma quadrilogia ou livro único incrível. Eu até tenho interesse de continuar os outros livros do ciclo de Avalon, mas eu não sei se eu vou pegar. Mas eu não sei se hoje eu estou na vibe de ler Crônicas Arturianas. Pegar uma sequência de Rick Riordan. Filho das Profundezas é um livro ok, não tem muito o que falar sobre ele, é um livro único até o momento, né? Até onde a gente sabe. Parece que o Rick Riordan ele não teve tanta coragem de ousar assim nesse livro, então fica um livro ok. Eu acho que o final dele, eu acho que eu não gostei tanto do final desse livro, não lembro exatamente, mas não gostei tanto. O mesmo aqui vai valer para Magnus Chase, Os Deuses de Asgard. Já falei aqui no canal que eu não sou muito fã, na verdade eu odiei o início de Magnus Chase, eu achei que eu não iria gostar de forma alguma da continuação e do restante dessa série. Seria um grande problema que se eu tivesse desistido do autor aqui, ainda bem que logo na segunda metade desse livro eu comecei a gostar mais dos personagens e desse universo e da própria escrita do Rick. Segundo livro, para mim, para vocês verem, né, a diferença. Aqui já é entre os melhores livros de fantasia que eu li na minha vida, muito por conta de desenvolvimento de personagens. Eu acho que o livro como um todo é um livro muito bem amarrado, todas as dinâmicas dos personagens funcionam muito bem, todos os dramas dos personagens funcionam muito bem, livraço. E o terceiro livro, a finalização, perde um pouquinho do encanto do segundo livro, mas ainda assim é uma ótima finalização. Provações de Apolo, hoje eu coloco aqui no ok também, para começar a construir a dinâmica entre o Apolo e a Meg. Funciona muito bem de início de série. Segundo livro, é um ótimo livro também. Eu gosto muito de como as coisas começam a se construir. O terceiro livro também é ok, é um livro de transição, então ele não entrega muita coisa em relação à dinâmica de personagens, de universo, de ameaças, então fica devendo. Quarto livro vai para os melhores de fantasia, com certeza. Eu acho que vale muito também como foi a experiência com o segundo livro de Magnus Chase. Dinâmica de personagens funciona muito bem, o drama funciona muito bem, você sente o peso e a ameaça que os personagens estão sofrendo, então você teme pelos personagens aqui no quarto livro. Quando o autor consegue fazer isso muito bem, como o Rick fez aqui em Provação de Apolo 4, ponto para ele, favoritaço. E enfim, vocês sabem a minha opinião sobre o quinto livro, né? A minha vontade é colocar aqui, não foge disso, só que eu entendo que existem pessoas que gostam desse livro, então eu vou colocar, só que não foi pra mim. Porque pra mim, tudo que o Rick acerta no quarto livro, ele vai lá e faz totalmente o contrário no quinto livro e na finalização da série. Ele erra no drama, ele erra na ação, ele erra no temor pelos personagens. Aqui você não sente em nenhum momento que vai acontecer nada com os personagens. E a Meg, ela termina a série sendo quase a mesma coisa que ela era no início. Lá no início aqui no primeiro livro, a Meg é quase a mesma coisa aqui no final. Infelizmente, porque é uma personagem com muito potencial, só que o Rick resolveu esquecer dela ao longo de 5 livros, né? Dragões de Éter, trilogia nacional de fantasia. Adoro. Talvez hoje em dia, se eu relesse, essa classificação ela seria um pouco diferente, porque eu tô colocando aqui muito na base da nostalgia. Eu li há bastante tempo e não reli ainda em nenhum momento. Eu até pretendo também ler o quarto livro e talvez reler isso aqui antes de ler o quarto livro, que é a finalização. Mas as lembranças que eu tenho de Dragões de Éter são as melhores possíveis. É uma série que foi uma das responsáveis por eu me apaixonar pelo gênero de fantasia. Museu da Meia-Noite também eu acho um livro incrível, assim, também fantasia nacional. A Caroline Goldoni, ela faz um trabalho de personagens que para mim está entre os melhores que eu li nos últimos anos, com certeza. Eu acho que ela fica devendo um pouco em relação à construção de um universo, que é realmente um ótimo livro, gente. É um livro de estreia,
de um autor iniciante que funciona muito bem. Eu gosto muito da dinâmica de personagens, principalmente. O mesmo vale... O mesmo não, né? O Máscaras para os Mortos também, fantasia nacional, um ótimo livro. No contrário do livro da Caroline Goldoni, o livro do MP Neves me encantou mais o universo do que os personagens. E aqui é o universo que sustenta essa história. Lendários, da Tracy Deonn, também é uma ótima fantasia jovem. E a única coisa que me pega aqui em Lendários é que eu acho que a Tracy Deonn ela poderia ter ousado mais, principalmente lá na grande reviravolta que ela coloca nessa obra aqui. Que desculpa, gente, eu sei que muita gente se surpreende com essa reviravolta desse livro, mas é uma das reviravoltas mais óbvias que eu vi nos últimos tempos. E eu fiquei torcendo para que a Tracy Deonn fizesse diferente, ela não fez, e isso diminuiu um pouquinho o que foi a minha experiência com Lendários. Aqui, já passando para a trilogia dos Espinhos e os livros do Mark Lawrence em geral. Prince of Thorns, um bom início. Os livros do Mark Lawrence ele tem os problemas dele de ser uma Grim Dark Fantasy, uma Dark Fantasy, fantasia sombria, etc. E ele é um autor que ele apela demais para violência contra a mulher aqui nos livros dele. King of Thorns eu acho que começa a ser ele fica aqui no meio do caminho, eu acho que ele melhora muita coisa. O que eu gosto de ver aqui nos livros do Mark Lawrence é como ele evolui como escritor. E Emperor of Thorns, eu sei que muita gente não gosta tanto do final assim dessa série, porque os 2 primeiros livros eles são bem sombrios e boa parte do terceiro livro também é isso. Só que ele dá um frescor que inesperado até no terceiro livro, no final do terceiro livro, que eu particularmente gostei bastante. A Guerra da Rainha Vermelha continua a evolução, eu acho que dele como autor, mas aqui ele não apresenta nada muito interessante. E o segundo livro de Guerra da Rainha Vermelha melhora com certeza esse universo. A Menina Submersa, acho que hoje eu não gostaria desse livro. Na época que eu li ele, eu acho que eu dei 5 estrelas, 4 estrelas mais ou menos. Mas hoje eu vou deixar como ok, é uma história meio viajada demais. Eu não sei se eu gostaria... Eu gosto dessas histórias meio viajadas, mas acho que não tanto. E a Menina Submersa, ela pesa demais a mão nisso. Mas é um bom livro sim. Se você não deu uma chance à Menina Submersa, dê uma chance que pode ser que você goste, com certeza, da experiência. No Tempo dos Feiticeiros, fantasia infantil. Esse aqui é o segundo livro. Peraí, deixa eu colocar logo o primeiro. O primeiro livro, para mim, é um ótimo livro de fantasia infantil, um bom início. Os personagens são meio irritantes, mas é um universo interessantíssimo. Mas o segundo, na verdade, eu vou deixar ele aqui. Ele não foi muito para mim, realmente. Eu acho que eu me irritei mais com os personagens aqui. E o universo não me pareceu mais tão interessante assim. O Imperador das Lâminas, gostei muito da experiência com esse livro aqui do Brian Strabley, é uma fantasia medieval, mas eu não continuei essa série porque meio que eu já tinha lido muito da mesma coisa, então eu não tenho mais tanto interesse assim de continuar. Os Seis Grows também, um ótimo livro, vou botar inclusive mais aqui para cima. É uma ótima experiência também de fantasia jovem, divertido, boa evolução de personagens. Algumas pessoas acham a Shiori uma personagem um pouquinho mimada demais, só que na minha opinião, ela começar esse livro mimada e ir evoluindo ao longo do tempo é que fez eu gostar bastante dessa personagem e consequentemente dos personagens que estão ao redor dela e da trama do livro, que é divertida e que me deixou muito curioso para conhecer um pouco mais da mitologia desse universo que acabou de ter o segundo volume lançado aqui no Brasil, eu acho. Os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, os 2 primeiros vou colocar aqui, não se importem com a ordem, só estou colocando aqui mesmo. E terceiro livro, espetacular. Eu acho que, como um livro de fantasia, o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo é incrível. Ele é quase imbatível assim, nos últimos anos em relação a muita coisa que foi lançada após ele. E os 2 primeiros também são ótimos livros para apresentar o universo, para apresentar personagens, só que eu acho que a narrativa ela vira de verdade aqui no terceiro livro. Não que vira de verdade, só que eu acho que o Martin ele acerta demais nesse terceiro livro, que faz uma experiência ser tão boa. Ecos, da Pamela Ryan, também um dos melhores. Eu gosto muito da experiência com ele. Vocês sabem, já falei muito desse livro aqui no canal também. Avisos, hoje eu vou colocar ele como um livro ok. Eu gostei muito da experiência com ele, gostei de como esse universo surgiu. Mas o livro ele fica devendo um pouquinho em personagens, dinâmica entre os personagens. Circo Mecânico também vou colocar como um livro ok. Eu tenho uma edição antiga, sem ser essa capa nova dele. Mas eu lembro que eu fiquei por muito tempo com o interesse de conhecer outros livros da autora, que é a Genevieve Valentine, só que eu acho que ela não lançou mais nada. Ou se lançou, eu não fiquei sabendo. Enfim, é um livro ok. É um bom livro. Se você puder dar a chance, se estiver disponível para compra também. É um universo interessante. Forma da Água também é um livro ok. Harry Potter e vamos lá, os 7 livros. Mas eu vou botar todos os livros aqui no incrível,
Porque eu acho que é uma série que, no geral, ela se sustenta muito bem, ela é bem regular em relação a ritmo de narrativa, ela evolui muito bem os personagens dela, e eu gosto muito de como a série como um todo ela vai ficando mais sombria ao longo do tempo, né? É um livro muito mais leve, A Pedra Filosofal, e aqui em Prisioneiro de Azkaban você já pega um clima muito mais pesado. O Cálice de Fogo, não tenho o que falar, é a volta do Voldemort, e tem todo o drama que tem nele que nós bem sabemos, né? E daqui pra frente é só desgraça acontecendo. No geral, mas eu acho que muito mais pela minha experiência com Filhos de Anansi, que não funcionou pra mim, e também Deuses Americanos, que nesse caso eu abandonei. Eu realmente não curti a experiência dele. Eu acho que o Neil Gaiman ele funciona melhor escrevendo HQ do que escrevendo livros, apesar de já ser no fim do caminho ser um livraço. Mitologia Nórdica ser um ótimo livro, mas é só reconto nórdico, então não tem muita novidade nisso. E Coraline, aí sim, vai entrar entre os favoritos. Eu acho que é uma história quase unânime, né, Coraline, gente? É uma ótima narrativa, uma ótima história. É uma personagem, uma protagonista interessantíssima, divertidíssima. A Mari, um ótimo livro também de fantasia infanto-juvenil. Pega toda a questão de representatividade, tem um universo interessante, sobrenatural. E é legal ver a evolução dos personagens aqui nessa série. Foi um livro que me surpreendeu realmente a experiência que eu tive com ele. E eu acho que vocês deveriam dar uma chance. É o tipo de livro que, mesmo sendo um infanto-juvenil, qualquer leitor vai curtir a experiência com ele. Jardins da Lua, do Steven Erikson. Eu vou colocar ele aqui em cima, e é uma pena que a Arqueiro ela não tenha dado continuidade a essa série aqui. Ainda que o início dela seja muito complexa, tem muita informação para você absorver. Mas, gente, que livro de fantasia espetacular. É o tipo de coisa que você não vai ver em nenhum outro lugar, eu acho. E eu só li o primeiro livro. Eu sei que a Arqueiro lançou o segundo, mas como a Arqueiro ela cancelou a publicação aqui no Brasil, eu não fui atrás dos demais. E eu tenho interesse sim de conhecer essa série, mas eu sei que é uma série mais complexa, ela é uma série longa, o inglês provavelmente dela seria bem complicado de se ler, mas é diferenciado, é diferenciado. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o primeiro livro, só para vocês entenderem a complexidade disso aqui, leia, porque é realmente interessante. Cira e o Velho, do Walter Tierno, mais uma fantasia nacional, gente. Um ótimo livro também, pega a temática de folclore nacional. Eu já li ele há bastante tempo, mas eu tenho certeza que se eu lesse esse livro hoje em dia, eu ia gostar muito da experiência com ele. Escrita fluida, personagens interessantes e todo elemento cultural da cultura nacional tá aqui. O Labirinto do Fauno também gosto demais da experiência que eu tive com ele. É um livro escrito pela aquela autora lá de Coração de Tinta, que é a Cornélia Funk. E assim, mesmo que seja uma novelização do filme, não parece uma novelização, se vocês me entendem. Parece um livro que surgiu daqui e daria para você dizer que o filme se inspirou nele, porque é um livro muito, muito bem escrito. Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu vou colocar aqui, poderia colocar aqui nos melhores, mas é um livro marcante para minha infância como leitor, vocês já sabem bem. Então, não tem muito o que falar, né, em relação a isso. É um ótimo livro. Ordem Vermelha tá aqui em cima, com certeza. Eu gosto demais da experiência com esse livro aqui. A escrita do Felipe Castilho é um show à parte na construção desse universo de Ordem Vermelha, e eu não vejo a hora dele lançar o segundo volume. Ele deve lançar, inclusive, esse ano, né? Espero. Crônicas de Nárnia. Ótimo. Também incrível. Poderia estar aqui se todas as histórias tivessem o mesmo nível de O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa e O Príncipe Caspian. Nós Somos a Cidade. Não foi para mim, não funcionou. Sou fã da N.K. Jemisin, né? Inclusive, vou já colocar os próximos livros dela aqui. Mas eu não curti a experiência. Eu acho que é um livro muito enrolado. Não sei quantas páginas, 200, 300, quase 400 páginas. Narrativa não anda. E, enfim, não foi para mim. A saga Autori, eu acho... A minha vontade é botar aqui, muito por nostalgia, mas eu vou colocar aqui. Eu quero voltar a esse universo, mas eu não sei se eu vou voltar a ele um dia. Jogador número 1 também, livraço, reli ele em 2021 e continuou sendo como se eu tivesse lido pela primeira vez. Na jogador número 2, você pode fugir disso. Nem vou falar para não dar palco demais para esse livro aqui. Livros do Eduardo Spohr, que é aqui, não sei, A Batalha do Apocalipse, Anjos da Morte, Jardins do Éden, uma coisa assim, né? Essas coisas aqui com Anjo do Eduardo Spohr. Gostei muito da experiência com eles. Eu sei que tem pessoas que não gostam tanto assim desses livros. Eu acho que é uma trilogia que eu não concluí, nem pretendo concluir. Eu acho que pela lembrança que eu tenho, vou deixar aqui mesmo. Foundryside, vou deixar ele bem aqui em cima para vocês. Ótimo livro, ágil,
Tem coisa acontecendo a todo momento, um sistema de magia muito bom, um universo interessante, personagens interessantes. Casa do Macerulho eu vou deixar aqui, eu poderia botar em cima, mas acho que tá aqui, ele não é exatamente um grande favorito. Ele tem coisas importantes, ele tem coisas que encantam, mas acho que falta um pouquinho assim do elemento que eu achava que seria o suficiente para ele ficar aqui em cima. A Quinta Estação, eu falo para vocês que boa parte dos livros vai estar aqui, ó. É porque tá aqui, gente. Falei para vocês. Quinta Estação tá aqui, o segundo livro tá aqui para mim e o terceiro vem para cá novamente. O segundo livro para mim é o melhor porque eu acho que ela equilibra muito bem a complexidade desse universo com o estilo de escrita dela, com as revelações, com o desenvolvimento de um universo. Quinta Estação como um livro de início de trilogia para mim é perfeito. E o Céu de Pedra, eu acho que ele é excessivamente complexo. Eu acho que ele poderia ter perdido um pouquinho mais da complexidade. Aqui, eu confesso para vocês, eu me perdi um pouco. Ponte Entre Reinos foi uma ótima experiência. Eu vou deixar ele aqui, ó, que ele fica no meio do caminho. Ele foi uma surpresa minha de leitura de fantasia do ano passado, apesar de ele deixar a dever um pouco em relação a ser um livro de fantasia, né? Falta um pouquinho. Mar Sem Estrelas, eu vou deixar ele aqui, ó, também. É um bom livro, mas eu acho que é a mesma coisa do Casa do Macerulho. Eu acho que falta um pouquinho ali que faz ele ser um livro perfeito, melhores de fantasia. O Serviço de Entregas Monstruosas, pra mim é ok, é mais um livro infantil de fantasia nacional, mas enfim, é um livro ok, não tem muito o que falar assim, não tem muito o que falar de defeito, algumas coisas assim não exatamente encantam, porque é um livro infantil. A gente sabe que tem alguns livros de fantasia infantil que encantam mais que outros, e eu acho que é o caso aqui de Serviço de Entrega Monstruosos. Alguns me encantam mais do que ele, mas ele é um livro ok pra mim. Guerra da Papoula, na época da leitura, eu teria colocado ele aqui em cima, mas hoje ele tá aqui, muito por conta de percepção mesmo. Eu acho que é um ótimo livro, é uma escrita bastante fluida. Eu gosto muito do início dele, não gosto tanto ali do miolo, mas a finalização dele é também incrível e bastante visceral. Trono de Vidro, ok. Peraí. Esse aqui eu vou deixar aqui em cima, porque ele fica bem no meio do caminho, mas Trono de Vidro, pra mim, ele fica mais pra cá. Ele é um livro ok, bobinho, não fala tanto assim a que vem esse universo, e a Lâmina da Assassina ele melhora nesse quesito, principalmente em desenvolvimento de personagens. Eu acho que ficou devendo muito lá em Trono de Vidro. O Hobbit, pra mim, é um livro incrível. Vou ser polêmico, e pra mim, Senhor dos Anéis é um livro ok, né? A Sociedade do Anel. E eu sou da opinião de que se Senhor dos Anéis fosse lançado hoje, ele não seria a grandiosidade que ele é no gênero de fantasia. Obviamente a gente tem que dar o braço a torcer no sentido de que se não é ele e algumas outras obras importantes do gênero, a fantasia não seria a mesma coisa que é hoje graças a ele. E eu não posso negar que a construção da Terra-média é algo quase sim igual. Mas como um livro assim, como uma aventura, como um livro de fantasia em geral, não é um livro que me agradou tanto assim. A mesma coisa vale para Queda de Gondolin. É um livro, é quase um conto das histórias da Terra-média do passado, mas é um bom livro. O Aprendiz de Assassino, para mim, tá aqui muito por conta de a experiência que esse livro ele é capaz de causar na gente, sabe? Keeper of the Lost Cities, livro divertidíssimo, estilo Harry Potter, sabe? Só que melhor que Harry Potter, na minha opinião, né? O início, inclusive, de Keeper of the Lost Cities eu acho melhor que A Pedra Filosofal. Então, vocês tiram daí, né? Infelizmente, a editora que começou a traduzir essa série publicou apenas o primeiro volume aqui no Brasil, o resto tá todo em inglês, é uma série longa, mas é divertida, tem personagens interessantes, um universo também muito interessante. Árvore Inexplicável aqui, também, gente, eu já falei nesse vídeo, né? Vai estar tudo aqui, quase tudo aqui. Livraço da Carol Kelvato. Agora um Gênio também vai vir pra cá. Eu espero que a Darkside pense em trazer a continuação aqui, né? Mas a gente não ouve notícia de forma alguma, e a continuação foi muito elogiada. Mesmo que muita gente tivesse um medinho dessa continuação de Igual a um Gênio. Eu tô acelerando aqui, gente, porque eu sei que a gravação tá bem longa, né? A edição vai ser trabalhosa. Sword of Kaigen. Se a primeira metade desse livro aqui tivesse o peso que a segunda metade dele tem, estaria aqui. É um ótimo livro de fantasia, mas a primeira metade dele é muito, 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 muito lenta. E a segunda metade dele é simplesmente incrível, 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 incrível. Gente. No Coração da Bruxa também excelente livro de fantasia, um reconto de histórias nórdicas com um ponto de vista um pouquinho diferente. E a autora, a Genevieve Gonchek, faz um trabalho realmente muito bom com a personagem principal, que é a Angrboda. Acho que é a Angrboda. Eu sou fã da mitologia nórdica em geral,
e o trabalho que a Genevieve Blanchett fez aqui de juntar pedacinhos e quebra-cabeças que a gente sabe que tem nos Eddas nórdicos, né, que são a fonte de todas as histórias, que é uma fonte relativamente escassa, então você tem que preencher as lacunas com uma informação aqui e acolá. O trabalho que ela faz aqui no Coração da Bruxa, eu acho que já vale demais para a experiência desse livro. Elantris, tô relendo, e ele continua aqui para mim, mas eu vejo os probleminhas hoje em dia, principalmente de ritmo. É um livro um pouco lento demais para fazer as coisas acontecerem. Mistborn, eu não sei se eu coloco ele aqui ou aqui também no Incrível. Vou colocar aqui no Incrível, porque não sei. Eu preciso reler para ter alguma opinião mais formada sobre Mistborn. Só que eu sei que a experiência com esse livro aqui foi incrível. O Caminho dos Ex tá aqui, sem dúvida nenhuma, né? Vocês sabem, acompanharam a minha saga de leitura desse livro aqui. E não vejo a hora da trama lançar o segundo volume, porque, gente, 1.200 páginas não parece, viu? Não parece 1.200 páginas de forma alguma. Coração de Aço, vou botar aqui no OK. Foi um bom início de trilogia que eu não tenho nenhum interesse de continuar. É isso, pessoal. É assim que ficou a minha tier list de livros de fantasia. Eu sou uma pessoa geralmente muito fácil de agradar no gênero de fantasia. Então, boa parte do que eu leio vai estar realmente nessa parte aqui de incrível, porque eu gosto muito das experiências que cada um dos livros me dão. Poucas, às vezes, vai ser um livro que eu posso dizer assim, é ruim, para você fugir disso. A lista seleta de os melhores de fantasia, que não são muitos, né? Acho que tinha 3, 6, 9, 10 livros apenas. Esperava mais, de 90. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal. Caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.